Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste mais um podcast Papo de Lei com Ming Costa. Eu sou Roger Ming, cofundador do escritório Ming Costa Advogados. Ao meu lado, meu querido sócio, Dr. Leonardo. Dr. Ming, uma satisfação estarmos aqui novamente, dessa vez para gravar um podcast todo especial, falando sobre uma área do direito que talvez muitas pessoas tenham dúvidas sobre como ingressar, sobre como trabalhar, o que faz, o que não faz. E a gente tem como compromisso com as pessoas que nos assistem, né? Sempre trazer uma pessoa de uma referência da área, né? E hoje nós trouxemos a doutora Joyce Sassaroli. Seja muito bem-vinda aqui, doutora. Muito obrigada. Vou apresentá-la. A doutora Joyce, ela é graduada pela Faculdade de Direito Lauro de Camargo, UNAERP, em Ribeirão Preto, no ano de 2010. É pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado, no ano de 2014, pela Faculdade Damásio de Jesus. Pós-graduada também em Direito e Processo do Trabalho, em 2017, pela ESD, Escola Superior de Direito. Pós-graduada em Direito e Negócios Imobiliários, em 2021, pela Faculdade Damásio de Jesus. Tem um curso de extensão de Direito e Negócios Imobiliários pela FAAP, Fundação Armando Alves Penteado. Tem um curso de Prática em Contratos Imobiliários pela Escola Superior da Advocacia, ESA. E é membro da Comissão de Direito Imobiliário da UAB, em Ribeirão Preto, da 12ª subseção aqui da nossa cidade. Também é coautora dos livros Empreendedoras da Lei, As Mulheres do Direito, em São Paulo, obra de 2021, da editora Gabriela Barreto, e Mulheres no Imobiliário, obra de 2022, da editora Líder. Tem experiência em escritórios de advocacia, departamentos jurídicos de grandes empresas, do ramo da construção civil, é advogada autônoma há 5 anos, com atuação voltada ao direito imobiliário. Exatamente. Muito bom recebê-la aqui hoje. Prazer Nós é todo esperamos meu. aqui que você sinta vontade para falar para nós sobre a sua área, nós aprendemos juntos aqui, fazer um bate-papo bem bacana. Muito legal. Primeiro eu queria agradecer a participação, né, nesse podcast, o convite. Para mim tem sido uma grande honra estar aqui com vocês, tá? E acredito que vai ser bem agradável o nosso bate-papo. Com certeza. Eu já gostaria de começar perguntando para a doutora. O direito imobiliário em si é uma área, é um ramo do direito que nós não vemos nos bancos acadêmicos, né? Nós nos formamos em direito e nós não estudamos direito imobiliário na faculdade, né? Então, como que é ensinar o direito imobiliário para as pessoas que querem se especializar? Como que funciona aí? Então, o direito imobiliário, ele não está na grade curricular, né? Pelo menos quando eu formei em 2010, entrei em 2006, não tínhamos ainda na grade curricular, né? Acredito que, se tiver, é dentro de direito civil, né? E é aquelas pinceladas que a gente fala, né? E a gente vai aprender na prática. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu ia cair nesse ramo do direito imobiliário. Se alguém perguntasse para mim antigamente, né, qual é a área que você vai atuar, eu falava área de família, sucessões, direito civil, mas jamais imobiliário. E eu demorei muito para entender que eu estava nesse ramo e que eu estava, querendo ou não, me especializando. Né? Então, foi muito gradual, assim. Faz uns 2 anos que eu entendi que realmente aquela atuação era um nicho de direito imobiliário, justamente por conta dessa falta de preparo que a gente tem. Né? Então, quando eu formei, eu fui trabalhar em um escritório de contencioso, né, Dr. Roger, trabalhamos junto, inclusive, e de lá, eu comecei com os pequenos contornos ali, eu trabalhava para um cliente de concessionária de energia elétrica, e lá eu fazia a parte de incorporação de rede em loteamento urbano, então era uma área muito específica, né? Eu lidava com as incorporações de rede ali em loteamentos, e eram processos de valor expressivo, né? E por isso eles tinham uma carteira especial ali de processos. E foi ali que eu comecei, mas ali eu falava, não, eu trabalho com a área civil, né? Dali eu tive a oportunidade de ir para uma construtora, uma incorporadora renomada, trabalhei no jurídico interno, e mesmo assim eu não entendia que era o ramo imobiliário, né? Foi ali que eu comecei a ter o contato, diríamos, com toda a incorporação, com todos os problemas de uma incorporação, problemas de uma construtora, né? Tanto ou pré-venda quanto pós-venda, né?
problemas trabalhistas. E ali eu falei, não, peraí, eu estou no ramo imobiliário, né? Depois dali, quando eu resolvi sair também, eu resolvi dar um up aí na carreira, né? Resolvi que eu queria advogar por conta, né? Começar ali minha trajetória como autônoma. E aí eu também acabei passando por uma outra experiência, acabei prestando serviço para uma imobiliária aqui de Ribeirão Preto. E foi quando eu falei, não, realmente eu respiro as áreas do direito imobiliário, né? E aí eu me dei conta de que o imobiliário, ele é uma área muito importante, muito nichada. Inclusive, o imobiliário, ele tem subnichos muito específicos que o profissional, às vezes, precisa se dedicar totalmente àquele tema, né? Por exemplo, o capião, a parte de incorporação, são questões muito específicas e o profissional ele consegue subnichar ali dentro, né? Mas isso tudo, assim, eu fui me deparando com o tempo mesmo, tá? Com contato, com a prática, né? Inclusive, depois de vivenciar todo esse turbilhão de imobiliário, é que eu falei, não, realmente eu preciso fazer uma pós-graduação, né, para eu me especializar, porque a prática ali eu já tinha, né, mas ainda não tinha ali o título. Eu falei, não, eu preciso, né, me especializar nisso. E aí eu comecei a fazer uma série de cursos, pós-graduação, me inteirar mais do tema, né, participar da comissão de Direito Imobiliário da OAB. Então, a gente vai se inteirando e vendo que realmente esse nicho é um nicho muito crescente e que, infelizmente, eu acredito, me corrijam se estiver errada, mas eu acredito que ainda não faz parte da grade curricular aí das universidades. Uma pena. E é um exemplo, essa área, como tem tantas áreas que nós não temos na grade regular, né? Provavelmente uma outra faculdade até tenha, mas a maioria não tem, e que mostra como é importante o advogado continuar estudando sempre. Olha o tamanho desse currículo. Para hoje ser especialista na área. Então, assim, nunca nós podemos parar de estudar, não tem como. Não tem muitos ramos e sempre vai nascer um ramo diferente, porque acompanha a sociedade, a evolução vai acompanhando, né? E, doutora, explica pra gente como que é o dia a dia de um trabalho, de um advogado nessa área. Como que vem a demanda, como é que é? Conta um pouquinho do seu trabalho. Geralmente, o que eu vejo hoje em dia é que a gente está indo muito para a parte da prevenção, né? Então, eu recebo muita consultoria jurídica, muita assessoria jurídica, né? Eu assessoro muitas famílias em algumas questões ali negociais, né? Consultoria, as pessoas me procuram, eu preciso regularizar o meu imóvel, mas na época não foi feito o inventário, né? Na época, esse imóvel não entrou no meu divórcio, e agora, né? Como que eu faço? Eu preciso vender. Então, a maioria das demandas que vêm são essas demandas preventivas, o que eu acho o máximo, diríamos assim, porque cada vez mais a gente está colocando na sociedade essa remodelagem histórico-cultural de que a gente precisa prevenir, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, assim, as pessoas têm procurado muito mais a parte de consultoria jurídica, né? Esse preventivo que a gente consegue fazer, né? Do que um problema, né? Lógico, vem problemas também. A demanda também vem através de problemas, né? A gente também tem, eu fiz um contrato de locação e eu tô com uma dúvida. Eu quero rescindir meu contrato, como é que vai ficar minha multa no contrato de locação, né? Eu quero rescindir um contrato de compra e venda que eu fiz, como é que vai ficar o percentual da devolução. Então, tem vários nuances, né, que a gente pode tratar no direito imobiliário. E o profissional de direito imobiliário, ele está apto também a atuar em divórcio, né, em inventário, porque quando preponderantemente nós temos numa demanda um imóvel, o advogado imobiliário, né, ele consegue dar esse suporte para o cliente, né? Diferente, por exemplo, de um divórcio que a gente tem uma questão bem delicada envolvendo guarda, né? De criança, por exemplo. Então, aí é indicado que se procure um familiarista que tenha uma boa noção nesse nicho de guarda, porque envolve uma série de outras questões, né? Então, a gente sempre tem que ver qual que é a preponderância, né, de discussão daquele caso que chegou para você, aquela demanda, né? Então, é um divórcio simples, não tem grandes questões de guarda, já está tudo pré-definido, mas nós temos um imóvel, por exemplo, financiado.
E né? é interessante a doutora falar isso porque os outros ramos do direito é completamente diferente, né? O direito imobiliário, então, ele vai na contramão dos outros ramos. Por exemplo, a minha área de atuação, direito penal militar, é só quando o bicho pegou. Exato. Trabalhista também. Trabalhista, parte criminal como um todo. Então, é muito legal ver que a sociedade ela entende dessa forma também preventiva, né? Por mais que não é o total das demandas, mas é interessante, mesmo porque um imóvel impacta diretamente na vida financeira de todo mundo ali, da família inteira, e pode, sim, comprometer a vida inteira até dos herdeiros, né? Exatamente. Então, assim, é muito interessante a gente tem essa capacidade de, a hora que chega a demanda pra gente, a gente falar, não, realmente eu vou conseguir, né, dar o suporte que vocês precisam. Não, eu não vou conseguir, vou ter que te indicar para um parceiro que vai atuar com uma demanda que vai envolver Maria da Penha, que tem questão de abuso, enfim, a gente tem como, a hora que chega o processo, né, a demanda pra gente, a gente tem como fazer essa análise prévia, né? E, por exemplo, às vezes eu trabalho em conjunto com outros colegas, né? Eu estou prestando assessoria para uma família de caso de terrenista, né? Eles venderam o terreno para uma incorporadora, estamos ainda no início das aprovações, começando, né, as questões burocráticas na prefeitura, enfim, mas eles estão com problema de IPTU. Né? Só que aí eu sou imobiliarista, mas eu não tenho esse domínio tributário, né? Então, às vezes, é necessário, em determinado caso, uma atuação conjunta entre um profissional do tributário e do imobiliário, né? Que é igual eu estou atuando nesse caso. E eu faço sempre um paralelo para o cliente fala, mas eu vou precisar de 2 advogados? Vai, né? Porque as áreas se comunicam, as áreas se conversam, né? É a mesma coisa de você estar com problema de ganho de peso. Você vai procurar um nutricionista e um personal para te dar um suporte ali. Cada um num setor, né? Exato, Cada né? um no seu quadrado. Exato. E é muito interessante isso, porque eu acho que o advogado moderno, né? O advogado dos tempos atuais, ele tem essa consciência de que ele não vai conseguir lidar com aquele problema sozinho. Ele precisa de atuação em parceria com outro colega que tenha o domínio da matéria. Né? Isso é muito interessante, porque o imobiliário, só finalizando, ele consegue interligar, ele é multidisciplinar, ele esbarra no direito de família, ele esbarra no direito das sucessões, ele esbarra no consumidor, né? Um contrato de compra e venda com uma construtora. Então, ele vai se esbarrando em várias áreas e esse contato interdisciplinar é muito interessante. A gente realmente tem que estar preparado, tem que estudar, tem que tá sempre se atualizando, né? E a gente vê que, conforme a gente vai se atualizando, a gente vê que a gente não sabe nada, né? A gente fala, meu Deus, né? Parece que eu sei tanto, mas eu não sei nada, Exatamente. né? E ainda mais na área do direito imobiliário, imagino eu, né? Não estou inserido na área, mas eu vejo, assim, que há sempre normativas atualizando as regras de legalização, regularização, porque há uma necessidade das pessoas de sonhos e de realização pessoal, de obter, né, um imóvel, um patrimônio e crescer. Exatamente. Né? E me espantou essa informação das pessoas procurarem, né, a sociedade em geral. Né? Eu tinha a visão assim, de que no direito imobiliário, a advocacia consultiva, né, que é aquela mais de orientação, de consultoria, ela ocorria mais na parte das empresas, assim, CNPJ. Mas que bom, né? Que tem mudado o perfil. Nós torcemos aí para que as outras áreas também, elas acabem por evoluir da mesma forma, né? Exatamente. Porque é um custo muito alto, né? Um imóvel. Eu falo que a gente, às vezes, demora a nossa vida inteira para conseguir comprar um imóvel. Então, ele impacta não só financeiramente, como socialmente, como no núcleo familiar. Então, é importante isso. E eu vejo essa preocupação das pessoas. E é algo que eu tento trazer desde que eu comecei aí a trabalhar essa conscientização. Eu tento trazer sempre que possível, né? Sempre que vai participar de um bate-papo ou mesmo escrever um artigo. Eu sempre gosto de pontuar essa importância da gente ter essa nova mentalidade, né? De que o preventivo ele é essencial para a gente evitar riscos. E no imobiliário a gente não pode correr riscos, né? Até para reforçar essa informação que a doutora mencionou, a gente tem a impressão, muitas vezes, né? Quando, no meu caso, de direito civil, né? Depois que dá tudo errado num contrato de compra e venda, vai ter que rever cláusulas
abusivas e tudo mais, a gente tem que lidar com a parte contenciosa, né? Sim. Mas a gente viu, através do que a doutora disse, que é importante você ter uma orientação jurídica, né? Exato. O que você diria para uma pessoa que hoje quer comprar um imóvel e ela não tem, assim, conhecimento? Muitas das vezes acaba vindo um corretor, fala, ó, é isso, é só assinar. Você acha necessário que essa pessoa Com ir atrás de um certeza. advogado? São questões muito específicas, né? E, infelizmente, doutora, a gente não... Eu falo que até é um sonho meu levar adiante, quem sabe, um projeto da gente colocar nas escolas informações básicas. Porque a gente estuda português, matemática, história. Por que não a gente estudar os direitos básicos, né? Então, a gente não sabe, às vezes, pequenos direitos que a gente tem, por exemplo, num contrato de compra e venda, quais são as informações que devem conter, né? Como é que eu faço para registrar um imóvel, aonde que eu vou, qual cartório, qual tabelião. São informações básicas que deveria ser do nosso conhecimento. A gente deveria ter isso como na grade ali do ensino médio, do ensino fundamental. Eu acho que teve algumas alterações, não estou muito por dentro, mas, né, a gente deveria estudar isso, né? Sim. Então, como são questões muito específicas, é muito importante que a pessoa, quando vai comprar ou vender um imóvel, que ela faça as chamadas devidas diligências, que é o nome, né, chamado de due diligence, que hoje está bem na moda. O que é isso? Nada mais do que uma pesquisa prévia, um estudo prévio de documentação, tanto da vida do imóvel, né? Nós temos a matrícula do imóvel como se fosse a certidão de nascimento nossa, só que do imóvel, né? É ali que consta toda a alteração, todo o caminho que aquele imóvel passou até chegar no dono atual. Então, é importante fazer esse estudo e também um estudo dos vendedores, dos compradores, né? Ele tem uma execução, aquele comprador, né? Essa execução pode chegar nesse imóvel. A vida pregressa, né? Exatamente, a vida pregressa de ambos os lados, né? Então, esse estudo feito previamente com certidões, com análise nos tribunais para ver a ação judicial é muito importante. Isso evita muito problema, né? E, assim, você comentou, né, do corretor. O corretor é uma figura importantíssima no mercado imobiliário, né? Sim. Ele faz intermediação das partes, né? Inclusive, tem vários colegas corretores. E é um papel fundamental. Se não fosse ali o corretor tá intermediando, né? A gente não... Às vezes, eu, por exemplo, não conseguiria comprar meu imóvel. Jamais imaginaria que eu iria achar o meu imóvel. Mas o corretor, igual a gente já falou, de trabalhar em parceria, ele trabalha em parceria com o advogado imobiliário, né? O exercício da profissão do corretor não anula né? Exatamente, do advogado imobiliário, né? Então, o advogado consegue dar um suporte, o corretor também. E juntos, a gente consegue prestar um serviço de assessoria, né, para que a pessoa conheça os riscos. Eu falo assim, a gente não vai inviabilizar o negócio. A gente vai mostrar para o comprador, para o vendedor, né, a vida pregressa ali do imóvel e quais são os riscos que nós temos, né? As pessoas falam que o advogado, ele é aquele que acha o problema. Não quero nem consultar o advogado, que ele vai ver o erro aqui no contrato e não vai deixar eu assinar. Exatamente. Não, e é interessante porque, assim, o brasileiro, ele tem um sonho da casa própria, do carro e etc. E no momento que está ali, parece que ele fica cego. Eu nem vou ler isso porque vai que eu não vou assinar. Exatamente. Ele já imagina os só móveis, a decoração. O dinheiro que tem, Isso. o valor da parcela, se cabe no bolso, se for financiado, e vai. E ele tem até medo, realmente, de procurar um advogado que ele acha um problema que vai inviabilizar o negócio, né? Exatamente. Então, a prática é bem complicada. E, doutora, quais são as demandas recorrentes? Que o mais comum, assim, que sempre aparece? Tem algum caso, assim, que é bem comum? Olha, daí nós temos, além da parte preventiva, nós temos também a parte, né, de rescisão contratual, de atraso de entrega de obra, questões de despejo, né, execução. Então, tem uma série de outras, né, usucapião, de outras demandas que aparecem também,
né? E assim, a gente vai conforme vai vindo a demanda, né? A necessidade das pessoas. Mas uma recorrência muito grande também tem sido a questão da rescisão contratual de contratos dentro do direito do consumidor, né? Que são aqueles contratos que a gente faz com a incorporadora ou a construtora, né? Então, essa é uma demanda bastante aí, em destaque que a gente tem hoje em dia, né? E que até a gente faz um alerta para as pessoas, né? Porque as pessoas, às vezes, quando vão comprar um imóvel, elas não sabem que quando eu tenho um contrato feito com a construtora, com a incorporadora, com o loteador, além de eu reunir a qualidade de compradora, além de eu ser compradora, eu também vou ser consumidora, né? Então, aí que a gente falou, né? Esbarra novamente direito imobiliário com direito consumidor, né? E essas demandas de consumidor aparecem muito, né? Então, rescisão contratual, aquelas taxas abusivas, né? O próprio atraso na entrega da obra, que é, inclusive, o tema do meu artigo que eu abordei no primeiro livro. Então, tem uma série de questões que envolvem aí essa parte consumerista, né? E que acabam vindo para a gente para análise, né? Olha, eu contratei, fiz esse contrato, agora eu não estou conseguindo mais pagar as parcelas. Como que eu faço para rescindir? Né? Tem uma cláusula abusiva, tem um percentual aqui que está fora, né? Tá abusivo, eu vou receber só um pouquinho do valor que eu paguei, né? Então, tem uma série de problemas. Comprei um imóvel, tinha vaga na garagem, eu fui ver, não tem. Uhum. Então, tem uma série de problemas que surgem também, não só preventivo, né? E que aí a gente faz a análise, né? Analisa o contrato, né? E passa para o cliente a perspectiva que a gente tem, né, com base na lei, com base na jurisprudência. Eu falo que a gente tem que estar antenado em tudo, né? Exatamente. Lei, jurisprudência, ver se vale a pena passar para o cliente, você vai gastar X para entrar com a ação, né? Uhum. Se você perder, você não tem justiça gratuita, você tem que pagar o honorário de sucumbência. Vai valer a pena, né? Então, toda esses detalhes, assim, né, surgem em demandas pra gente. É muito recorrente também dentro do direito imobiliário, né? E às vezes a gente passar uma performance, um script para o cliente sobre, olha, o Tribunal de Justiça está assim, né? Uhum. Você quer prosseguir, vamos prosseguir, você tem interesse em entrar com a ação, você vai ter isso de custo, né? Talvez, no vício construtivo, por exemplo, talvez a gente tenha uma perícia, você quer enfrentar uma perícia, né? Você quer ter os custos da perícia, vai valer a pena? Né? Então, dá esse norte para o cliente, né? Eu falo que não é fomentar a ação, porque a gente está num momento que a gente tem que evitar judicializar o problema, né? É um problema simples, será que eu consigo notificar, né? Ao invés de já entrar com uma ação, notificar a construtora, enfim. O que eu consigo fazer para evitar desse cliente de judicializar aquele problema? Né? Então, os dois focos que eu falo. Trabalhar preventivamente, né? Com essa parte de assessoria, consultoria, evitar um problema. E quando já tem um problema, eu tentar soluções criativas e eficazes, porque não adianta também eu dar uma solução, vamos notificar e acabou. Não é assim. Uhum. Né? Eu tenho que sustentar uma solução criativa, eficaz, sustentável no tempo para o cliente, que vai dar certo, né? E evitar o máximo judicializar. Porque demora, acaba tendo um desgaste emocional, financeiro. Às vezes envolve até outras pessoas também. Custo. Eu até tenho um caso meu particular, vou abrir meu coração aqui. Advogado sendo vítima de questões de direito imobiliário. Para ver, mais uma vez, a necessidade da especialização, né? Se eu, como advogado, reconhecesse na época que eu precisava de um advogado que trabalhasse na área do direito imobiliário, eu não teria passado por isso. Mas eu me lembro que eu comprei um apartamento, uma unidade, né? Direto na planta, com a construtora, né? Uhum. E várias coisas ali que eu assinei, eu não sabia que iam acontecer. Por exemplo, o juros-obra. Aquele tal daquele juros-obra vai aumentando. Eu falei, gente, eu não vou ter condições de pagar isso aqui. Nunca mais vai parar?
E aí eu comecei a estudar, aí sim, depois que aconteceu, que eu fui ver o que estava acontecendo na prática ali, as cláusulas e tal, o índice de atualização, de acordo com o aumento dos preços dos materiais de construção, que a entrega das chaves para o juros obra, e o medo da chave não ser entregue e o juros continuar sendo cobrado. Sim. E pior de tudo, depois que foi entregue a chave, eu não consegui estacionar meu carro lá dentro porque a vaga era pequena. Eu tinha 2 ainda. Eu tinha comprado uma unidade autônoma de garagem. E aí eu lembro que começou um rebuliço lá entre os condôminos, né? Para poder aprovar em assembleia uma ação judicial contra a construtora por um vício ali de tamanho, né? Da metragem correta da garagem, porque muitos carros ali não conseguiam entrar. Então, a necessidade, mais uma vez, de ter uma orientação completa. E na época também, eu me lembro, além de ter comprado direto com a construtora, eu financiei uma parte com a Caixa Econômica Federal, por um programa governamental chamado Minha Casa Minha Vida. E foi interessante, porque aconteceu justamente isso que o Dr. Ming mencionou. Aprovou ali a minha renda e eu, nossa, que legal, vou pagar só isso de parcela, vai dar tudo certo. E acabei que nem li direito o contrato ali, né? O próprio contrato Muito de financiamento com a Caixa Econômica. A gente não lê, Grande né? maioria. E desses programas governamentais, né? Existem muitos outros aí, mas normalmente eles dão aquele contrato padrão, né? Sim, que a gente sim. chama de contrato de adesão, onde você não Isso. tem possibilidade de discutir as cláusulas que estão ali previstas, né? Nessa situação, até mesmo se tratando de um contrato de financiamento, é importante que a pessoa procure uma orientação mais aprofundada? Eu falo assim, né, que é um contrato padrão, igual você falou, as cláusulas são fechadas, são cláusulas pétreas, diríamos, né? Não tem como mudar, até mesmo porque, às vezes, a consultora, a incorporadora, ela tem um fluxo altíssimo. Então, se ela for estar sujeita a alterações contratuais, vai virar uma bagunça interna, né? Então, o que eu falo sempre, né? Passar por um advogado, por quê? São questões que o advogado ele vai conseguir te orientar, falar, olha, você vai ter que ter ciência dos riscos que tem nesse contrato. É um contrato, a gente não vai conseguir alterar, porém, você está vendo? O prazo para entrega é novembro de 2024. Né? Nós temos aqui 180 dias, depois da lei do distrato, que foi de 2018, que veio trazendo esse prazo de tolerância, porque antes também isso ficava meio no ar, né? Então, tem um prazo de tolerância de 180 dias. Tudo bem, você está comprando um imóvel na planta, igual você comentou, né? Eu não sabia que eu tinha que pagar juros de obra, né? Você tem ciência que você vai estar pagando os juros de obra, né, durante esse tempo, que ainda não vai estar começando a amortizar o seu débito. Você tem ciência de tudo isso? Que só vai aumentar, vai te onerar cada vez mais. Você tem ciência de que pode atrasar? Se atrasar 180 dias, tudo bem para você? Porque eu falo assim, é o fator de você ter ciência, o fato de você ter ciência dos riscos daquele contrato, né? Então, você tem ciência disso? Ah, mas espera aí. Eu sou investidor, ok. Para mim, tanto faz o prazo. Ok, né? Prossiga. Sim. Não, peraí, 180 dias? Eu marquei a data do meu casamento para novembro. Se atrasar um mês, nossa, vai bagunçar minha vida. Então, vamos pensar melhor, né? Ver um outro imóvel, né? Inclusive, do quadro resumo que eu comentei, desde a lei do distrato, que foi de 2018, ele passa a ser obrigatório, né? Por quê? Você recebe aquele calhamaço de documento, né, doutor? E na hora a gente tá empolgado, eu vou te falar a verdade, o meu, eu não li. Meu marido falou, você lê aí porque é sua responsabilidade aí, né? Aí eu falei assim, não vou ler, porque vai adiantar alguma coisa, não né? Não dá nada. Não adianta. Lógico, assim, se a gente conseguir o contrato antes e passar pela mão de um especialista, né? E a gente conseguir, é uma cláusula ou outra que a gente conseguiria alterar, por exemplo, né? Que vai ficar mais personalizada para aquela negociação, ok. Mas, por exemplo, eu consigo alterar o prazo para entrega? Não, né? Eu não vou conseguir alterar o prazo para entrega. Então, é importante que você tenha ciência, né? E o especialista, ele vai conseguir ler e te passar todos esses detalhes, né? Então, você está assumindo um contrato por 30 anos de financiamento,
né? Você tem ciência? O quadro resumo, ele passa a ser obrigatório porque na primeira folha ali, que é a capa, folha de rosto ali, ele vem com todos os detalhes, né? De uma forma que você bateu o olho visual, assim, né? O Sim. visual law, né? Bateu o olho, você viu ali as informações. Você não vai precisar procurar, não, peraí, deixa eu ver quando que vai ser entregue. Não, tá ali na capa. Sim. Então, as informações principais, né? Os juros que você vai estar pagando, o índice de correção, tudo isso, pela lei, existem alguns que são requisitos obrigatórios de estar ali, tá? Nós participamos da palestra na OAB, né, que falava exatamente isso, a importância de você resumir, utilizar figuras, etc., para uma pessoa leiga conseguir entender o contrato. Exato. Mas talvez, né, a gente sabe que não tem tanto interesse assim por parte de quem vende, Sim. justamente porque brilha aos olhos, a pessoa está lá no momento mais importante da vida, ela só vai ver a parcela e segue o baile, né? Mas como é importante um advogado da área para pelo menos mostrar quais são as regras do jogo, né? Porque Sim. amanhã ou depois vai ser surpreendido, né? Eu também passei por isso. E começou a cobrar a taxa dali e Acho que daqui. todo mundo, Eu tava me né, sentindo já sozinho passou Todo mundo. por isso. Não. Acho que todo mundo passou por isso. E eu falei, gente, aí eu ia lá no contrato, putz, está previsto. Eu Ia tive lá no problema contrato, de PTU, tá por previsto. exemplo, tá? Eu tive problema de PTU. Chegou um protesto depois no meu nome. E eles estavam me cobrando por um período anterior à data da compra, né? E aí eu falei, bom, para eu entrar com a ação é 2 minutos, né? Não precisa pagar advogado. Não preciso pagar nada, Uhum. mas vamos ser bonzinhos, né? Fiz uma notificação, mandei para a incorporadora, coloquei a minha conta lá, né? Paguei o protesto e tal, tudo certinho. E mandei uma cartinha lá, uma notificação para a incorporadora, né? Passou um tempo, eles me responderam, me devolveram o valor, que era pequeno também. Mas a gente tem problema. A gente tem Sim. muito problema. Com É muito certeza. recorrente Não, isso. e às vezes a pessoa não vê, paga Sim. e acaba passando batido, né? Quantas Certo. pessoas não passaram batido? Eu vejo que essa questão do contrato de adesão é um dos problemas que o advogado da área enfrenta, que você não tem muito o que fazer. É apenas questão realmente de esclarecimento. Sim. Mas, doutora, tem mais dificuldades na área? Tem alguma outra dificuldade que você pode falar para o pessoal? Que é uma coisa do dia a dia, assim, acontece bastante e o advogado é complicado a atuação. Eu acho que a gente pode colocar 2 pontos aí de dificuldade que eu vejo no direito imobiliário, tá? Nessa atuação. Primeiro, em relação ao cliente, falta de documentação. Agora falando geral, tá? Não estou falando só de um contrato de compra e venda ali de consumidor, não. As pessoas não têm documento. Infelizmente, as pessoas fazem negociação, fazem negócios, fazem transações imobiliárias sem documento. É impressionante. Não está fazendo muito tempo, acho que foi semana passada. Eu prestei assessoria para um colega, inclusive, que ele me procurou. Era uma questão de ação renovatória, né? Que, para quem não sabe, é aquela ação que a gente entra para renovar o período da locação comercial. E não tinha contrato. Não tinha contrato, né? A pessoa tem ali um comércio já instalado há algum tempo, tem uma clientela e ele não tem contrato. Então, poxa, a gente pensa, né? Nossa, ele fez um contrato comercial, ele tem uma clientela, ele batalhou, é a renda dele, mas ele não tem um contrato. Né? Então, essa precariedade de documento ainda é muito, a gente vê muito. Eu recebi, inclusive, um caso. Depois o cliente acabou desistindo. Eu não atuo na área do direito imobiliário, mas eu vi a situação periclitante que ele ia se expor, porque ele ia comprar um imóvel que não estava regularizado, não tinha escritura. Já começou aí. A escritura é o RG, a identidade do... Exato, é o que dá publicidade, Isso. né? Ele ia comprar ali, ia fazer um compromisso particular de compra e venda. De que a gente fala, gaveta. o famoso contrato de gaveta. Sim. Mas cheio de problemas, porque o primeiro que comprou lá, que tinha escritura, já tinha morrido, que tinha vendido para outro que tinha morrido, ou seja, ia acabar indo para uso capião Sim. nessa situação. E eu falei, cara, olha, acho melhor você rever essa situação, porque você vai gastar uma nota e não vai ter uma garantia de que esse imóvel vai de fato passar para você. Você vai acabar indo procurar a justiça. E aí ele falou, não, então eu vou pular fora disso aí. Mas essa necessidade de você estar sempre respaldado com a formalização Total. do contrato. A gente tudo não mais. pode brincar, né? Quando a gente está falando de imóvel, eu brinco até. Imóvel não é eletrodoméstico, né? A gente precisa de uma documentação, né? A documentação é a lei entre as partes, né? Às vezes, eu vou evitar de entrar no judiciário porque eu tenho uma cláusula
e ela diz a regra do jogo. É simples, basta eu ler e interpretar, né? Lógico, podem surgir problemas, né, contratuais que a gente tenha que vir a discutir, mas o fato de você ter um contrato, você minimiza risco, né? E no direito imobiliário a gente não pode ter risco. Semana passada apareceu um cliente também pra gente que viu uma proposta recusável no Piauí, lembra? Ia comprar um terreno lá. Falei, tá, primeira coisa, antes até de marcar uma reunião, pega a escritura, pega tudo. Não tem. Não tem porque lá é normal, é tudo invadido, é tudo... Tá, e aí? É normal, mas e aí, qual que é a sua segurança? Que amanhã alguém vai vir, chega etc. outro invadindo. Exato. Então, é complicado. O que eu vejo de dificuldade também na área, mas não só, né, no nicho, mas na área do direito civil como um todo, é o Dr. Google. Porque todo mundo acha que sabe fazer um contrato, Sim. que não precisa de um advogado para fazer um contrato. Você abre qualquer site aí, consegue o modelo do que você quiser. Puxa um contratinho e faz aquele padrãozão, nem entendeu. Tem um monte de cláusula ali que... Às vezes nem muda o nome. Se tá no contrato, eu acho que tem que ficar. Não sabe nem o que é. Aí procura a gente quando? Quando explodiu. Quando explodiu. E aí a gente vai olhar e fala, por que você colocou isso? Não, então, porque tal... E, ao contrário também, quando a pessoa vem pedir uma assessoria pra gente, os honorários para fazer um contrato é tanto. Mas em tal site me cobra R$2 para eu pegar o mesmo modelo. Então, é muito complicado. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta diariamente. É uma conscientização mesmo, né? A gente tem que, papel nosso, inclusive, mostrar para as pessoas a importância de ter um documento, a importância de ter um contrato personalizado, né? Porque quando a gente faz um contrato, a gente não puxa um modelão da internet, né? A gente vai tentar entender quais são as nuances daquela contratação e fazer um contrato específico, um contrato detalhado para evitar problemas, né? E a gente vai na lei, sei lá, lei específica ali de permuta, enfim. E a gente vai buscar todos os detalhes, né, para fazer um contrato o mais rico e seguro possível para o cliente, né, para evitar problema. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E para quem estiver assistindo aí que pensa que sabe fazer um contrato, olhando o Google, você acreditaria no médico, que não é médico, que foi lá no Google e pesquisou, só cortar assim? Gente... Existe especialidade justamente por isso. Exatamente. Então, cada um no seu quadrado. Tá aí o nosso próprio exemplo, como advogados, que acabamos fazendo coisa errada. Todo mundo aqui já passou por isso sendo advogado. Imagina a pessoa que não é. Sim. É muito complicado e, mais uma vez, vai impactar na vida financeira inteira. Imagina você no financiamento aí 30 anos com uma coisa que você não vai conseguir pagar, você vai perder, etc, etc. É um imóvel, né? É um imóvel. A gente está falando de um imóvel, Exatamente. Um valor expressivo, né? Então, esse é o problema que eu vejo, a maior dificuldade que eu vejo em relação a clientes, tá? Mas outro problema também que a gente vê, como a gente lida muito com imobiliário, né, imóveis, a gente acaba a parte de estruturação, loteamento, né, a parte de regularização. Então, essa parte de burocracia, né, nós, advogados imobiliários, enfrentamos também, né? Então, o pessoal que mexe ali mais com assessoria de loteamento, né? Desde o início ali, incorporação e tal, o pessoal enfrenta problemas complicados em prefeitura, em órgão público, até mesmo cartório, né? De registro de imóveis. Então, essa parte de como a gente lida com documento, imobiliário é documento, a gente enfrenta muito problema. A prática realmente é muito complicada. Meu pai comprou um imóvel que tinha 14 herdeiros. E assim, falecido, o herdeiro do herdeiro. E assim, gente, foi uma batalha por anos a fio para conseguir regulamentar. É muito complicado. Você casa com um inventário, né? Você comprando um imóvel. Isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas elas reclamam. Mas a parte administrativa, pré-judicial, tá demorando tanto. Por quê? Deixa entrar na justiça para ver quanto tempo mais vai ter que esperar para resolver isso. Muito né? mais. E, às vezes, esses tempos atrás saiu o resultado de uma ação que meu pai entrou lá em 87, de uso capião, saiu agora. Então, é um absurdo quanto tempo demora as ações relacionadas a direito imobiliário, né? O uso capião em especial, reintegração de posse, são ações que demandam um tempo absurdo para serem resolvidas, né? Sim. Processos, e ainda mais esses processos que tem que fazer perícia, né? Que tem que fazer a avaliação no imóvel, então demora muito. Sim. Demora muito. Doutora,
Você escreveu 2 obras em coautoria. Sim. Aqui eu vou mencionar uma, Empreendedoras da Lei, As Mulheres do Direito Imobiliário. Isso. E gostaria de mencionar outra aqui também, que é Mulheres no Imobiliário. Eu vou até mostrar aqui pro pessoal. A câmera vai pegar aqui, ó. Isso. 2 obras em coautoria, escritas pela doutora. Exatamente. Qual foi o objetivo? O que motivou a doutora a escrever esses livros? Então, a primeira obra foi essa da editora Gabriela Barreto, né? Que é uma extensão, já tinha o primeiro volume em um outro estado e depois veio aqui para São Paulo, né? Sim. E foi uma das coordenadoras que me convidou. E por incrível que pareça, eu conheci essa advogada lá de São Paulo. Logo que eu comecei assim, a advogar como autônoma, eu fiz algumas diligências aqui em Ribeirão. E eu fiz uma diligência para ela, ela gostou muito. Trabalhava no escritório e ficou minha parceira, né? E tudo que tinha desse processo, ela me ligava. E aí, um belo dia, eu recebo o convite dela, falando que ia coordenar esse projeto, dessa obra, que ela gostava do meu trabalho e que ela queria me convidar. E para mim foi assim, na hora eu olhei o título, né? Falei, nossa, Empreendedoras da Lei, né? Aí eu falei, não, mas espera aí, é isso mesmo, né? Nós que advogamos, nós somos empreendedores, né? Nós temos escritório, né? É que a gente não aprende isso na faculdade também, né? Mas a gente tem que gerir um escritório. Sim, né? Não deixa de ser uma empresa. Exato, né? A gente tem que entender que a gente tem que ter um fluxo de caixa, a gente tem que ter... quem que vai adiantar as custas do seu cliente? Você vai adiantar, você vai pedir reembolso? Então... é um empreendimento, né? Sim. E a partir do momento que eu recebi esse convite, eu gostei muito, porque aqui tem mulheres empreendedoras que atuam em várias áreas do direito, né? Direito médico, direito digital, e isso direito trabalhista. E eu falei, gente, nossa, como que, né? A mulher, ela tá ganhando força no mercado, na advocacia, né? E como empreendedora também, porque a gente tem que começar do zero, né? A gente que quer abrir o escritório, a gente que tem interesse em advogar, a gente tem que começar do zero. Então, realmente é o empreendedorismo, a gente precisa conhecer disso, a gente não tem que estudar só direito, eu falo, né? A gente tem que estudar vários outros assuntos, porque a gente precisa... tá apto aí a tocar o nosso negócio. É um negócio, né? A gente não pode esquecer que é um negócio. Nos bastidores aqui, nós estávamos refletindo sobre a quantidade de mulheres advogadas que nós chamamos o podcast são maiores do que homens, né? E aí ficamos refletindo, gente, as mulheres realmente, elas estão com tudo, por exemplo, estão dominando. E me fez lembrar, na época de faculdade, tinham mais mulheres do que homens na minha sala. E eu fui pesquisar se tinha alguma estatística, alguma coisa, encontrei no Migalhas, tinha uma reportagem de 2020, que em 10 estados da federação, as mulheres são a grande maioria em inscrição da OAB. Isso mostra, mais uma vez, que as mulheres na área do direito estão dominando geral. E essas obras são obras fortes, né? Muito. Obras que mostram muitas mulheres ali, no auge da carreira, histórias... Sim, realmente a gente fica muito feliz. Inspira, né? E aí eu fiquei feliz, eu falei, nossa, que legal, né? Que prazer. E eu escrevi aqui um artigo técnico, inclusive, na área de atraso de entrega de obra, que foi um tema aí que eu acompanhei durante a minha trajetória no imobiliário e resolvi colocar nesse artigo. E depois, eu voltando do lançamento dessa obra, eu recebi pelo LinkedIn o convite da editora Líder, né, para participar do Mulheres no Imobiliário. Eu falei, meu Deus, nossa, que legal, né? Porque é mais nichado, né, dentro da minha área. E aqui tem histórias inspiradoras, aqui também, né? Mas aqui é dentro do imobiliário. Então, assim, você vê e fala, meu Deus, né? Quantas histórias, né? Como que a mulher tem fomentado o mercado imobiliário, né? Que está em expansão, né? Sim. Então, são 2 projetos, assim, que eu falo que são meus filhos mesmo, né? Porque traz todo uma alegria da gente ver a nossa trajetória. A gente, né? Nesse Mulheres no Imobiliário, inclusive, eu conto a trajetória, né? Desde quando eu comecei, né? Quais são os meus princípios que eu levo hoje pro meu escritório, pro meu nome. E dá uma alegria muito grande da gente, sabe? Da gente entender esse percurso que a gente
caminhou, né? Então, são 2 projetos, assim, diferentes, né? Um eu trago um artigo técnico, o outro eu trago a história, um pouquinho da minha vida, né? Mas são 2 filhos, assim, que, nossa, fez eu repensar na minha trajetória, pensar onde eu quero chegar, né? E estar em contato com essas outras mulheres também me fez crescer muito, É sabe? admirável ver, né? Sim. O crescimento, ainda mais pela doutora ser jovem, né? Sim. Inspiração realmente para muitos Ah, advogados obrigada. que pretendem aí seguir, inclusive, uma carreira acadêmica, escrevendo artigos, Sim. livros, né? E ter uma ascensão aí na área mais voltada para o científico aí, né? Para os estudos, Sim. né? Porque fica tudo registrado, né? É legal você colocar os casos práticos para que as pessoas entendam o que está acontecendo ali na Sim. realidade. Uma coisa é você sentar num banco da graduação, na cadeira, e estudar o direito. Outra coisa é você vivenciar o direito. Totalmente Exatamente. A diferente. prática faz diferença, E aqui né? embaixo nós vamos deixar onde você pode adquirir os livros, né? Isso, Vai passar aqui embaixo aí, se você tiver interesse. com certeza. Levando em consideração todo o sucesso da doutora no direito Obrigada. imobiliário, quais são as características que um advogado do direito imobiliário precisa ter para alcançar esse sucesso? Olha, doutora, eu acho que assim, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, né? Então, um profissional precisa ser dinâmico. Ele precisa atualizar, ele precisa estudar, ele precisa conhecer todas as formas de gente formalizar um contrato, né? Ele precisa ser atual e dinâmico e, ao mesmo tempo, flexível. Né? A gente não pode mais pensar, principalmente no ramo imobiliário, naquele advogado de antigamente, né? Que se chegava o cliente, tudo ele queria judicializar. Não é mais assim. E no imobiliário, menos ainda. A gente tem que buscar meios de viabilizar a negociação para o cliente, mostrar para ele quais são os riscos que eles têm, né? E a gente tem que estar antenado, porque o mercado imobiliário muda muito. Né? A gente tem inovações assim que vão acontecendo sempre e a gente não pode parar de estudar. Né? Por exemplo, hoje o contrato de multipropriedade, você pode comprar uma propriedade pela fração ideal de tempo, pela fração de tempo. Então, né, nós temos um imóvel, por exemplo, em casa de veraneio, casa de verão, né, que a gente compra um apartamento de praia, por exemplo, que a gente fraciona o tempo. Cada um é proprietário de uma parte do tempo. Uhum. Né? Então, assim, existem muitas possibilidades dentro do mercado imobiliário, né? E a gente precisa estar atualizado. Tudo vai acontecer, tudo vai mudar. Hoje, fazer um contrato não é mais como fazer antes, né? A gente não pode deixar um contrato ali nem de modelo, eu falo, porque as coisas estão atualizando, né? Hoje, se eu usei uma cláusula X, talvez futuramente eu não vou mais precisar usar, né? Tá tudo mudando, eu tenho que personalizar para o meu cliente. E ainda hoje tem muitos avanços, você consegue fazer um contrato pela blockchain. É uma coisa assim, totalmente, ainda está engatinhando, mas é muito diferente, né? É uma realidade mas já, é uma né? realidade. E Exatamente. até entrando nessa parte tecnológica, polêmica, Sim. a doutora entende que o amanhã, o advogado imobiliário, ele vai estar atuando no metaverso, com imóveis virtuais, fechando contratos virtuais. Como que fica a sua visão quanto a isso? Eu vejo assim, é uma realidade, né? Já. Apesar que a gente pensa assim, nossa, meu Deus, comprar um imóvel, às vezes a gente não consegue nem visualizar, né? Uhum. Comprar um imóvel no metaverso, um terreno, fazer um show Uhum. né? num lugar no metaverso, meu Deus, como isso é possível, mas é a realidade. Né? Então, a gente tem que atualizar, a gente tem que estar por dentro, né? Hoje se fala muito em tokenização, enfim, existe, tá aí blockchain, NFTs, né? A gente já viu, ano passado teve uma senhora, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que ela comprou imóvel parte em dinheiro, parte em NFT. Então, assim, tem empresas já disponibilizando, né, essa forma de compra, né? Que são novas experiências, né? Novas experimentação de novas formas de propriedade, né? E tá acontecendo. Então, eu entendo que a gente tem que estudar,
tá por dentro, né? Se aperfeiçoar. O que tiver de curso que aparecer, a gente tem que fazer, né? Porque a gente não sabe como vai engatinhar. Igual você falou, ainda tá começando, ainda tá muito novo, né? Ainda a gente pode pensar, talvez, numa insegurança jurídica por hora, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas muito entusiastas da matéria, né? Que fala que é possível. Então, a gente precisa ir com calma, né? Analisar, mas não deixar de lado que é uma realidade, né? Sim. E a gente pode, amanhã, receber um cliente que quer fazer uma negociação, né? E Dessa grandes forma. influenciadores já falaram, já vieram ao público falando que compraram um imóvel físico utilizando Bitcoin, porque aí não iria pagar tributo disso, daquilo. Então, Exato. assim, imagina você se deparar uma demanda dessa, a importância, mais uma vez, o advogado sempre estudar, sempre se atualizar, porque cada hora aparece uma coisa nova. Né? Sim. Exatamente. E o mercado imobiliário também, ele está fomentando isso, né? Sim, totalmente. Outro dia eu fiz um divórcio pelo e-notariado. A gente fez a escritura pública, né? Um cliente daqui e o outro da outra cidade, ele nem veio, né? Simplesmente eu dei anuência, falei que estava tudo correto, ele baixou o e-notariado no smartphone e fez o inventário. A cliente estava em Londres semana passada. Exatamente. Então, você assina em qualquer lugar que você estiver, né? A doutora tem uma larga experiência prática. Conta um caso pra gente curioso aí, engraçado, talvez que tenha chamado a sua atenção ao longo da carreira. Olha, geralmente eu fico feliz com os casos, né? Porque a gente consegue evoluir de uma forma esperada, né? Eu falo que eu sou muito realista. Então, eu passo a realidade para o cliente e falo, é isso, vamos. Então, a gente consegue, assim, evoluir bem dentro da perspectiva, né? Que a gente pensa inicialmente, desde quando a gente analisa o caso. Mas, assim, tem geralmente casos que chegam mais no final, assim, por exemplo, uma retomada de posse. São casos mais que marcam a carreira da gente, né? A gente fica muito, inclusive, triste. Eu acompanhei uma reintegração de posse quando eu trabalhava na empresa. Pela parte contrária, lógico, pela empresa, e foi muito sofrido, assim, foi muito triste, era um processo já muito antigo e não teve jeito mesmo, né, então, a hora que chega, assim, nos finalmente, né, que o oficial de justiça vai lá e a pessoa deu prazo, a pessoa não desocupou, não tirou seus pertences, é uma invasão, né, você pensa, nossa, tá invadindo ali o lar, é muito triste, e isso me marcou, assim, pra vida inteira, né, eu lembro exatamente desse dia que eu lembro que eu saí, era uma sexta-feira, e o oficial ficou terminando ali, né, de inventariar tudo que estava no imóvel. Então, foi muito triste. Eu fiquei super mal no final de semana e é um caso que eu me recordo para sempre, assim. Mas um caso que eu atuei diretamente e que me marcou, e foi quando eu comecei, né, como autônoma. Esse caso veio por indicação de um colega. E o meu cliente, ele estava perdendo o imóvel, né? Ele entrou com uma revisional de juros, de tabela price, enfim, juros sobre juros, aquelas revisionais, né? E ele foi consignando ao longo do processo, ele foi consignando em juízo, mas por uma falta de orientação, ele foi consignando o quanto ele achava ali devido. Tinha mês que ele não tinha tudo, ele dava metade, enfim. E quando ele chegou para mim, já tinha uma ação contra ele também, bem evoluída, né? Que estava quase já na retomada do terreno, né? E aí ele falou, não, mas eu paguei, né? Tudo certinho, eu venho pagando, um mês ou outro que não dá, tal. E realmente era um processo muito longo, assim, muito extenso. E a gente foi no Banco do Brasil, puxou extrato, né? Para ver quanto que ele tinha depositado. E o que mais, assim, angustiava ele é que era um terreno, né? Ele tinha comprado um terreno na incorporadora. Mas durante esse processo, ele sempre falava assim, o processo tá lá na justiça, né? Eu tô me cobrando a mais, enfim. Mas ele tinha construído, né, um imóvel já tinha construído a casinha dele, dos sonhos dele, em cima daquele terreno. Então, aquele processo de retomada ali de imóvel ia ser muito doloroso para ele, para a família, né? Ele tinha 2 crianças pequenininhas e ele falava, nossa, doutora, eu não posso pensar em perder isso não, né?
E aquilo me chocou muito, né? E aí eu fui levantar o extrato bancário e ainda aconteceu uma coisa, porque quando você conseguir em juiz, ele abre uma conta, né? No número do processo. E eu não sei o que aconteceu, que abriu umas 2 ou 3 contas. Então, o primeiro extrato do Banco do Brasil que eu puxei era um valor muito inferior. Ele falou, não, eu não paguei só isso não, meu Deus do céu. Né? Aí eu fui no Banco do Brasil de novo, a gente puxou, tinha mais 2 extratos. Mas, graças a Deus, esse caso eu falei para ele, porque a revisional que ele tinha entrado, que estava há muitos anos tramitando, tinha acabado de sair o laudo pericial. E o perito contador, né, de confiança do juiz, ele tinha dado um laudo negativo para ele. Era um parecer de que estava tudo ok, não tinha uma cobrança abusiva ali. Então, eu falei para ele, não tem muito o que a gente fazer, a gente precisa negociar para você não perder o seu imóvel, né? E graças a Deus, assim, a incorporadora me deu uma super abertura, né? O jurídico interno deles foi super bacana comigo. Sentei, marquei horário, conversei, eles me passaram o valor atualizado ali para ele não perder o terreno. Eu conversei com ele, a gente somou ali os valores, né? Os cálculos certinho de tudo que ele tinha pago durante todo esse tempo. E ele falava, nossa, mas eu achava que eu ia ganhar, né? Eu achava que eu ia ganhar. Eu falei, mas não deu, né? Não deu. Eu também entrou com uma ação que não estava muito bem fundamentada. Essas revisionais são muito perigosas com consignação. E aí, a gente acabou conseguindo fazer um acordo, né? E ele ia no escritório quase todo dia. E deu muito certo, sabe? A incorporadora foi muito legal. A gente fez um acordo, ele conseguiu pegar dinheiro emprestado, conseguiu quitar ali a dívida. Nós fizemos um acordo abrangendo os 2 processos. E ele ficou muito feliz. Então, assim, eu falo, às vezes a gente consegue negociar, né? Às vezes a gente consegue resolver o problema de forma extrajudicial. E isso me marcou muito. Tanto para pensar sempre em resolver fora da justiça, né? Ou até mesmo dentro da justiça, né? A gente, quando não tem jeito, a gente entra com o processo, mas depois tenta resolver antecipadamente para não esperar uma decisão, enfim. E até mesmo me motivou para sempre estar tentando buscar uma alternativa eficaz, né, para o cliente. E ficou a lição da ação de consignação, né, revisional, que é um perigo. Né? Então, eu falo, hoje, quando o cliente me procura e fala, eu tô pagando um valor muito alto, eu tô sentindo que tá alto, porque a gente sente mesmo, né, o bolso sente. Uhum. Mas eu falo assim, vamos averiguar, vamos pegar um laudo, né, mandar, submeter a documentação, os boletos, o histórico, os extratos do que você tá pagando para um perito, né, de confiança, para a gente pegar um laudo e ver com esse laudo se a gente vai ter subsídios para entrar com uma ação, né? Porque não é tão simples assim a gente entrar com uma ação e ficar consignando o que a gente acha devido, né? A gente precisa de respaldo. E para perder um imóvel dessa forma, né? Pagando o valor que acha correto ou nem pagando, tem gente que acha que vai judicializar, que vai parar de pagar, né? Então, é muito perigoso isso. Então, eu sempre faço isso. E, às vezes, a gente submete para o perito, volta, eu passo para o cliente, tem esse dinheiro aqui, essa gordura a mais que você está pagando. Você quer entrar com o processo, né? Uhum. Você vai ter tanto de custa, tanto de honorários, perícia, você vai ter que pagar dentro do processo. Aí a pessoa pensa, vou pensar em casa, tá bom. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa, não vou entrar com a ação. Aí eu proponho, né, vamos fazer uma notificação, tenta negociar esse valor, e às vezes dá certo. Né? Então, ficou essa experiência para mim da ação revisional. E foi o primeiro caso que eu peguei. Quando a doutora falou de reintegração de posse, vou até fugir um pouquinho do tema, mas eu lembrei de um caso meu. Eu fui policial, né? Tivemos várias reintegrações de posse, normalmente péssimas, né? Para todo mundo. Mas Sim. teve uma que foi muito curiosa. Uma moradora de rua estava já há anos numa casa, sabíamos que ela tinha alguns cachorros no local, mas, né? Fomos lá e tal, com todo mundo, beleza. E ela não queria abrir a porta. E era um local fechado, assim. Nós tivemos que estourar o portão. Quando nós estouramos o portão, ela falava, não vou sair e tal. Estouramos o portão. Tinha um mar de cachorro. Mas era muitos. E simplesmente, do nada, 200 cachorros resolveram fugir. E aí, o que aconteceu? Tivemos que chamar um monte de viatura. Cada policial corria atrás de um cachorro. Nossa. Meu Deus. E um negócio que era um negócio simples, infestou o bairro de cachorro. E era um monte de viatura passando para lá e para cá para pegar cada cachorro.
E aí ONGs começaram a aparecer, televisão, uma coisa hiper simples, corriqueira, virou um problemão, saiu na Globo, saiu EPTV, Ficaram o caramba. famosos sem querer. E era assim, imagem de policial correndo assim com um fuzil, pegando Meu um poodle. Deus. Cara, foi Imagina o pessoal que não sabia o que estava acontecendo. Não, fechamos uma avenida principal de São Paulo, porque os cachorros fugiram pra avenida. E os carros, todo mundo parando, gente. Meu Deus. Não, a gente deu risada depois, mas na hora foi desesperador correr atrás desse cachorro. Triste, né? Muito Tudo triste. Doutora, se você pudesse dar um conselho para alguém que deseja se inserir na área do direito imobiliário, qual seria esse conselho? Eu acho que é estudar bastante. Estudar bastante, ler muita jurisprudência, entender o pensamento do STJ, STF, tribunais, comarcas, né? Porque às vezes a gente tem, numa mesma comarca, a gente tem um juiz que pensa de um jeito, outro juiz que pensa de outro. E isso pode ser um risco, né? Então, assim, precisa estudar muito, estudar contratos, estudar as leis, né, que envolvem aí distrato, que envolve atraso de entrega de obra, enfim, tem muita lei, né? Tem um aparato aí de lei gigantesco que envolve o imobiliário. E eu falo, às vezes eu me deparo com situações que eu falo, meu Deus, né? Tenho um pouquinho de experiência, mas pegou ali um ponto que, né, e conversar muito. Eu acho que o network você tá inserido em um contexto ali, em um grupo que tira dúvidas, que conversa, que atualiza semanalmente, que traz julgados, que, né, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você conversar com um colega sobre um caso e ele te passa a experiência dele, você passa para outro. E a gente vai formando um elo, assim, né, de um laço mesmo, Sim. né, de conhecimento, de conteúdo. É muito bacana isso. Troca de experiência, isso vale muito a pena. E é prática mesmo, né? Assim, realmente, o imobiliário é muito mais prática do que a parte de abstrata, né? Você ficar lendo, você precisa pegar os casos mesmo, né? Para você entender e dominar um pouquinho ali do imobiliário. Mas é atualização, estudar. Hoje tem muito conteúdo, tem muito material gratuito. Com certeza. Tem muitos profissionais bons no mercado que você, né? Você abriu ali o YouTube, você consegue ver um monte de informação, um monte de aula gratuita. Então, acho que vale a pena. Tem muitos livros bons, grupo de estudo, de apoio, até mesmo mentoria, né? Consultoria, mentoria, dá para ser feito. É bem legal. Eu acho que atualizar sempre. E já quero agradecer o livro, presente nosso. Mostra aí, doutor. Esse aqui é do Ming Costa. Muito Espero obrigado. que vocês gostem, tem uma dedicatória aí para vocês também. Depois vocês me contam o que acharam. Perfeito, pode deixar. Agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Com certeza nós temos muitos papos polêmicos aqui. Nós vamos programar um outro podcast. Vamos trazer Vamos sim. trazer coisas polêmicas. Com certeza. Você que está assistindo, chegou até aqui, por favor, dá aquele like, compartilha. Se tá vendo algum corte no TikTok, vai no Instagram, @mingcosta. Vamos deixar as redes também da doutora aqui embaixo. E a gente se vê, então, no próximo Papo de Lei com o Ming Costa. Valeu, pessoal. Obrigada.